Glória a Deus, bom dia a todos. Seja bem-vindo neste domingo. Nós estamos aqui nessa manhã convidando-vos a fazerem parte dessa mensagem, porém algo mais interessante, mais sublime, é o chamado que nós temos. Esse chamado que nós temos e a vitória que nós temos em Cristo Jesus é o maior dos convites que nós poderíamos ter. Infelizmente, essa é uma mensagem, é um tema, é um assunto muito distorcido, muito desprestigiado no meio da igreja, no meio da sociedade nos dias de hoje. Dias que vivemos onde Satanás desencoraja pessoas a entenderem o poder do chamado que eles têm. Por essa razão, o apóstolo Paulo disse no livro de Efésios que, ouvindo falar da sua fé, ele ora para que aqueles que creram possam ter os olhos deles iluminados para entenderem 3 pontos. E esses 3 pontos nessa manhã constituem a base da minha mensagem. O primeiro ponto era que eles entendessem o chamado. Segundo, a recompensa do chamado. E o terceiro ponto, crítico, por causa da intimidação que muitos têm vivido ou experimentado sem eles se aperceberem. O apóstolo Paulo refere-se no capítulo 21, no versículo 21 de Efésios, capítulo 1, sobre entenderem a sobreexcelente grandeza do poder que opera naqueles que creem, porque já Satanás foi julgado. Então, nessa manhã eu quero te encorajar a ouvir a minha mensagem, mas acima de tudo, antes de ouvir a minha mensagem, que prepares o teu coração para que tu possas reter a mensagem e essa mensagem dar frutos que se manifestem, que ecoem para a eternidade. A minha salvação foi baseada numa promessa que Deus fez, de que em mim outros seriam benditos. Porém, há um convite nas Escrituras, onde o Senhor nos diz: ajunta-te a essa carruagem. Então, nessa manhã, seja meu convidado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. As minhas palavras, Senhor, são simplesmente o eco daquilo que o Teu Espírito tem testificado no meu coração. Eu te louvo, te agradeço, porque fostes Tu quem nos deste a palavra e Tu não colocas sobre nós nenhum jugo que nós não pudéssemos carregar. Tu dissestes: vinde a mim, porque o meu jugo é suave. O Teu jugo, Senhor, era fazer a vontade do Pai. O Teu jugo, Senhor, era estar associado ao Pai. E assim, nessa manhã, todo homem e toda mulher que me ouve, jovens, crianças, possam, oh Deus, no nome de Jesus Cristo, serem revestidos do Teu Espírito, para que eles possam associar-se àquilo que Tu estás a fazer. Mas ninguém pode se ajuntar a si mesmo, senão aqueles a quem Tu convocaste. Então eu oro no nome de Jesus que haja um testificar nos seus espíritos, a convicção do Teu Espírito, de que esse é o lugar e essa é a casa ou a causa que Tu tens chamado eles para serem participantes, e que eles vençam toda a intimidação e todas as mentiras que Satanás tem lançado, porque já Satanás foi julgado, já a prisão está aberta para que cada um deles possa viver e tomar posse de tudo que já fizeste, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. A minha oração é realmente fruto daquilo que tem estado a testificar no meu coração. Testifica porque é vontade do Espírito de Deus, testifica porque é aquilo que Ele disse: buscai o reino dos céus. A palavra buscar é diferente de olhar, é diferente de observar. Quando nós olhamos no original a palavra de Deus, ela fala de buscar como inquirir, como descobrir, como investigar. 1 de Pedro, nós vemos os apóstolos dizerem que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. E então, aqueles a quem o Senhor revelou sobre as coisas que estavam por vir. Por quê? Porque no livro de Abacuque, ele disse algo muito interessante. Eu começo já aqui a olhar para as Escrituras, porque, como eu disse, é algo que ferve no meu coração. No livro de Abacuque, o Senhor disse: eis que eu faço algo que, se vos fosse contado, vocês não acreditariam. Porém, então, os profetas, diligentemente, 1 de Pedro 1, estudaram, inquiriram sobre a salvação e a graça que nos estava a ser dada. Esta graça chegou a nós por meio de Jesus Cristo. Essa graça e a verdade se manifestaram por meio de Jesus Cristo. O livro de João, capítulo 8, 44, diz: ei, o diabo é aquele que não se firmou na verdade. Temos ouvido essa mensagem em que Jesus escolheu os 12, mas um deles era um diabo. Saiba que o diabo tenta fazer de ti alguém como ele.
porque ele é só um imitador de Cristo. Na realidade, a minha mensagem reflete-se nessa base, de que Deus morreu para que tu e eu fôssemos como Jesus. Amém? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por isso é que Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então eu te pergunto nessa manhã, qual é o sentimento que está no teu coração? Qual é o testemunho que está no teu coração? Não permita o diabo separar do amor de Deus. 2. Não permita o diabo intimidar-te e dessa maneira separar-te do amor de Deus. Antes, tende confiança. A Bíblia diz, crede em Deus. Tende confiança no Senhor. O Senhor é contigo. O Senhor vai cumprir a sua vontade. Amém e amém. No livro de João, capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12, nessa manhã, algo que borbulha no meu interior. Começando nessa manhã, no capítulo 12, diz assim no versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Vou repetir. Os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O cenário que vocês veem, onde nós estamos sentados nessa manhã, numa jaula que está aberta, na prisão que está aberta, a chave é a palavra. E eu queria transmitir para vocês aquilo que está no meu espírito, que já o maligno foi vencido. João capítulo 16 diz exatamente isso, que o Espírito traria a convicção de que Satanás já foi julgado. Existem ensinos de que Satanás será julgado, mas a palavra diz que já ele tem sido julgado. Então, se Satanás foi julgado, todo o escrito de acusação, todo o escrito de intimidação foi levado cativo. Agora você precisa também de reforçar essa realidade sobre a tua vida. No livro de Reis, o profeta Elias, depois de ter feito a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus para nós? Perguntas devem ser feitas. A vontade de Deus para nós, 1 de Pedro diz que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Mas não é só a salvação no sentido de fugir do inferno, fugir da ira vindoura. O objetivo da nossa salvação, a nossa fé, a salvação em si, é para que nós pudéssemos reinar com Cristo. Antes estávamos presos no pecado, sujeitos à obediência ao pecado. E hoje, a intimidação de Satanás é para que você continue a obediência ao pecado. Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 9, que o Deus deste século que cegou a mente dos incrédulos, pelo medo, faz com que homens se tornem cativos do pecado. Pelo medo, faz com que eles se sujeitem ao pecado. Voltando para Elias, nós vemos que Jezebel intimidou depois dele ter feito a vontade de Deus. Depois dele se apoderar da verdade, se apoderar da vitória e o apoderar-se da verdade não é só dizer eu creio. Jesus disse, aquele que crê, rios de água viva fluirão através do seu interior. Fluirão a manifestação do reino. E nós vemos Elias a trazer a manifestação da palavra de Deus com sinais e maravilhas. E fez com que aquele povo que cocheava entre dois pensamentos entendesse, não, o Senhor é Deus. E assim nós vemos também esse paralelo com Lázaro. Porque no livro de João capítulo 11 diz assim, versículo 40, alguns foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. A palavra tem sido liberada ao longo dos anos daquilo que Jesus tem feito. Entenda isso. Nos debates hoje, a humanidade, os debates na sociedade é se Jesus existiu, se Deus é real. Mas a palavra foi manifesta, a palavra foi divulgada daquilo que Jesus fez. Mas no versículo 47 começa a ficar mais interessante no nosso contexto. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam que faremos porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Repare o que é que nós estamos a falar. Existem homens, existem conselhos formados por homens que deliberadamente sentam-se para tramar, para paralisar,
para que a nação não se converta. Estes, no caso deles, tinham medo que os romanos o tirassem o lugar deles. A intimidação é uma das chaves principais do inferno. Mas eu gostaria de falar nessa manhã. Nós estamos acima da intimidação. Jesus disse, não temas, crê somente. Eu quero te mostrar ao longo dessa mensagem várias formas de Satanás te intimidar. Então, continua a ouvir, porque está escrito aqui, no versículo 10, que os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar a Lázaro que tinha acabado de ressuscitar. A ressurreição, o espírito de ressurreição, é a forma de você vencer qualquer e toda forma de intimidação. Porque acaba por ser simplesmente só intimidação. Jesus disse, não tema aquele que mata o corpo, antes aquele que pode lançar a tua alma no inferno. E assim, nós vemos aqui que o conselho formado foi para intimidarem, para fazer com que os sinais parassem. Porque tudo o que Jesus fez foi divulgado. Mas agora nós vemos uma outra pessoa entrar nesse cenário. Já não é só Jesus. E repara que nem se fala dos 12 apóstolos. É aquele que ressuscitou, Lázaro. Lázaro, aquele que tem a evidência, o espírito de ressurreição, o poder da ressurreição, esse mesmo poder que está disponível para cada um de nós. Esse poder é aquilo que inquietou Satanás. É aquilo que fez com que Satanás intimidasse homens para que eles formassem um conselho para impedir com que esses sinais e o poder da ressurreição se manifestassem e libertassem uma nação inteira. Olhando para essa passagem, nós continuamos ainda no capítulo 12, no versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Essa mensagem não é aquela mensagem para pessoas que estão no mundo, se morres para o pecado, vais herdar a vida eterna. Não, eu falo para a igreja. Nós temos que entendê-la no contexto. Essa mensagem é para homens e mulheres a quem foi dito: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A Bíblia diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muito ao longo dos anos nós ouvimos pessoas a repetirem, a recitarem essas passagens: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas elas não deram atenção àquilo que está escrito. A Bíblia diz que nós não deveríamos buscar o que comer, o que beber, os cuidados da vida. Mas nós não demos atenção a isso. Ele disse: busca o reino e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa é uma mensagem que alegra os nossos corações, porque a Bíblia diz que o justo ele é ousado como o leão. Agora, o que é o reino? Basileia, o reino. Não é comida, não é bebida. Ele disse: não busquem essas coisas. Porque quem as busca são aqueles que não têm o testemunho do Espírito. E o testemunho do Espírito o que é? É de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Em João capítulo 17, Jesus disse sobre a sua obra, sobre a conclusão do seu ministério. Jesus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim, como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe deste. Ele deu-nos a palavra. João 17, verso 3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus enviou o seu Filho, mas o Filho veio revelar o Pai. E assim nos dar o conhecimento do Pai, a vida eterna. Não aquele conhecimento baseado na árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas o conhecimento da vontade do Pai. E essa é a razão da nossa alegria, não o espírito religioso. Muitas das vezes nós temos deturpado essa mensagem porque homens entenderam: venha a Deus para lidar com as tuas dificuldades sociais. Venha a Deus para lidar com os teus problemas. Mas eles não entenderam a mensagem. E é necessário que você entenda a mensagem. E que você tire os olhos dos homens, mas olhe unicamente para aquilo que é a semente de Deus. Repito, Deus amou o mundo e Deus enviou. Para onde é que Ele enviou? Aos nossos corações. E diz assim a palavra de Deus que Deus fez a palavra resplandecer nos nossos corações. Os nossos corações estavam em trevas, para que nós pudéssemos entender a palavra de Deus.
Essas grades revelam exatamente essa condição de muitos, em que a porta está aberta da prisão. A chave é a palavra. A chave é aquilo que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Número 1, Jesus morreu porque o Pai nos amou. Mas veja que o amor de Deus estende-se além da morte de Jesus. Ela vai para a ressurreição. E Jesus, Romanos capítulo 1, é confirmado o Filho de Deus. É confirmado o Salvador. É confirmado o Redentor pela ressurreição. Não por causa do que ele pregou. Ele disse, se vocês não creem nas minhas palavras, olhem para as minhas obras. Qual é a obra? É a ressurreição. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Jesus, ele resplandeceu nos nossos corações. Nós que estávamos em trevas. Repito, a porta está aberta. A chave é a palavra da ressurreição. Independentemente de onde você se encontra, como eu disse, essa mensagem não é para aqueles que são do mundo. Essa mensagem é para aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. A quem a palavra, depois de ter sido dirigida, creram nessa obra, a obra do Senhor. E então, Satanás começou a intimidá-los. Agora, existem muitas maneiras de Satanás te intimidar. Os cuidados da vida, os enganos das riquezas. E um dos cuidados da vida é a aceitação e o medo da rejeição. Um dos cuidados da vida é a procura de ser reconhecido pelas pessoas. Deixa-te dizer nessa manhã. As portas do inferno estão fechadas, mas as portas dos céus estão abertas. Ele disse, crede somente. A Natanael ele disse, porque crês nisto, eu te digo que janelas dos céus se abrirão. E vocês verão. Está na hora de começares a ver. Olhando para Cristo, nós veremos. Cristo é a nossa visão. E é exatamente isso que Satanás, pela intimidação, quer roubar de ti. Eu gostaria de você fosse, nessa manhã, mais fundo, deixasse o Espírito Santo, atentasse para aquilo que o Espírito Santo está a falar contigo. Para que você se desligasse dos cuidados das vidas dos homens. Eu me refiro exatamente aos cuidados que se pregam dentro da igreja, aos desejos dos nossos corações que se pregam dentro da igreja, como forma de captar a atenção das pessoas que estão distraídas. Distraídas de onde? Da cruz. Há muitos anos atrás eu tive uma visão de um anjo sentado num dos braços da cruz. E foi-me dito, sempre que pregares a mensagem da cruz, nunca falharás. E Paulo disse isso, eu vim a vosso meio, não falando dos cuidados da vida, não procurando saber aquilo que se passa no vosso meio, mas aquilo que se passa no ramo espiritual. De que já maligno foi vencido. Já fomos feitos justos. E já, a partir do momento que cremos, somos feitos como Ele. Então Jesus, Ele não morreu só porque o Pai nos amou. Ele morreu para que nós fôssemos feitos como Jesus. Porque quando o Pai amou o mundo, Ele olhou para o Filho. Jesus era o único, justo era o único, santo. Mas Deus quis também que nós fôssemos como Jesus. E o testemunho no meu espírito nessa manhã é o que o Senhor me disse. Eu morri para que eles fossem como eu. E nessa manhã é o que me encoraja a pregar para ti. Sair daquilo que é chamada zona de conforto. Mas para poder falar contigo no teu coração. É para que você entenda que Jesus morreu para que você fosse como Ele. Amém e amém. E assim nós terminamos muitas das vezes as nossas mensagens e nós pegamos e nós, tornando-nos ouvintes, vamos para casa. Mas o que é que Jesus fez por nós? É isso que você deveria entender, buscar o reino, é inquirir o que é que Jesus fez por nós. Duas passagens me chamam muita atenção. E uma delas é o livro de Romanos. A Bíblia diz, se Deus não poupou o seu Filho, como não nos dará com o Filho todas as coisas? Só que quando ele diz buscai ao reino, que é a segunda passagem, e vos será acrescentado todas as coisas, a mente dos homens carnais é que nos dará o pão, nos dará a roupa, nos dará bebida, coisas que ele disse, não busques essas coisas. O que é que ele quis dizer com nos dará todas as coisas? O que são todas as coisas? Gostaria de chamar a atenção para um detalhe a nível pessoal. Enquanto ontem eu sentado no quarto, tirei o dia todo sentado para ler as Escrituras, ouvi o Senhor. Em dado momento o Senhor me disse, está na hora de te levantares e vai comer uma refeição. Porque eu não tinha comido nada. Mas no momento em que eu saio para ir comer, ao colocar a mão na maçaneta, bateram a porta do quarto e era o meu filho com um prato de comida. Repara o que eu estou a dizer.
Ele cuida dessas coisas sem a gente se preocupar. Porém, todas as coisas é o que o diabo teme que você herde. Então ele vai te distrair com o que comer, com o que vestir. Os enganos das riquezas. Então muitos, não estando atentos, eles estão a pedir para serem como o mundo. Porque o mundo tem o que comer, o que vestir. Essa não e nunca será a nossa mensagem. Porque nós temos o que comer, o que vestir. Nós temos, nós trabalhamos, nós somos zelosos nos estudos, somos zelosos nas nossas empresas, nas nossas casas, não falta. Agora, qual é a mensagem que Deus estaria a falar para um rico, para um milionário? Busca o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Será que nós estamos a dizer que o milionário tem todas as coisas? Esse é o engano das riquezas. Tira os teus olhos daí. Quais são todas as coisas? A Bíblia diz que agradou a Deus convergir todas as coisas em Cristo. Nele está a dispensação, a plenitude de Deus. Todas as coisas. E uma das principais características é que Jesus é a expressa imagem do Pai. Nele não vimos doença, nele não vimos pobreza, nele nós não vimos escassez, nele nós não vimos gemidos. O único gemido que nós vimos no Pai, Filipenses 3, verso 10, para que eu possa ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. E esses sofrimentos de Cristo deveriam ecoar nos nossos corações. Há muitos anos atrás, numa visão, como se estivesse a chover dos céus para a terra, mas dei conta que eram lágrimas. Mas essas lágrimas eu vi que eram lágrimas que escorriam dos olhos do Senhor Jesus. E a minha oração foi, Senhor, que essas lágrimas não caiam na terra, elas caiam no meu coração. A minha oração é que essas lágrimas caiam também no teu coração. Que elas toquem no teu coração. Eu sempre me debati com essa mensagem do Filipenses 3:10. Se Jesus já morreu e ressuscitou e assentado à direita do Pai, Senhor, o que significa os sofrimentos dele? Para que nós pudéssemos ter comunhão com os sofrimentos dele. Muitos falam de comunhão, do louvor, uau, aleluia, comunhão com os irmãos, de ir os jovens irem ao cinema juntos, jovens da igreja. Muitos falam de comunhão com convívios. As festas de amor muitas das vezes foram transformadas em debandada, em deboche. Por quê? Porque eles confundiram exatamente essas coisas. Em dado momento, numa visão, em 2005, o Senhor falou comigo. E eu queria que você entendesse o contexto. 2 semanas depois de trabalharmos intensamente em missões, 2 semanas depois, 40 mil jovens, 400 igrejas de toda a Europa, no último dia, em que era um dia de celebração, em que tínhamos marcado para um concerto gospel, aquilo que a igreja faz, e que estavam lá várias bandas de louvor, a celebrar 2 semanas de missões. E o Senhor me dá um sonho de um homem debruçado sob um muro. E eu fui ter com ele, ele pergunta, o que se passa porque o teu dia do teu casamento deveria estar alegre? E ele olhou e disse, a minha mulher não quer mais nada comigo. O qual eu coloquei o meu braço sobre os ombros dele e literalmente acordei em soluços, ao chorar. Mas a dor não era minha, a dor era dele. O casamento não era o meu, o casamento era o dele. A noiva não era minha, a noiva era dele. Mas agora eu tenho comunhão com algo que não era meu. Assim também eu estava no pecado. O reino não era meu. As promessas não eram minhas. A garantia não era minha. Mas vindo Cristo, diz a palavra de Deus que resplandeceu o Evangelho em alguém que estava morto no seu pecado. E nas trevas que habitavam no meu coração se fez luz. Eu comecei a entender Cristo. E quando eu olho para o livro de Atos, capítulo 8, ele diz, ajunta-te a essa carruagem. Nós vemos Filipe a juntar-se à carruagem do eunuco, que ia de Jerusalém de volta para a Etiópia. E ele perguntou, de quem diz ele isso? De si mesmo ou de outro? E que nós vemos como as nações não entendem as Escrituras. E ele pergunta, como compreenderei eu
se ninguém me instrui. Mas aquilo que o Senhor disse, ajunta-te a essa carruagem. Só que muito fácil nós pararmos por aí. Mas quando nós olhamos para o que essa palavra significa no livro, via comigo rapidamente, Salmos 68, no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 17, diz assim: as carruagens de Deus são 20 milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Em Sião, no lugar santo. Depois você via comigo, no verso 28 diz: o teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizastes por nós. Continuares a ler mais abaixo comigo no versículo 31 diz: embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Aqui nós vemos como o eunuco etíope era o cumprimento dessa profecia. De que o eunuco da Etiópia veio cedo, nos primórdios do Evangelho, buscar o Senhor e ele encontrou a salvação. Por isso é que nós temos a garantida certeza de que o Evangelho não veio para a África 1500 anos atrás. O Evangelho veio para a África cedo, nos primeiros anos do cristianismo. Graças a Deus por esse entendimento. Graças a Deus que esta não é a religião do colono, é a mensagem do amor de Deus para as nações. Mas agora, continuando comigo, se vocês conseguirem rapidamente abrir comigo, o nosso Deus nos dá um entendimento maior daquilo que é a mensagem sobre essa carruagem a qual ele diz: ajunta-te a ela. Abacuque capítulo 3, verso 8 diz: acaso é contra os sírios, contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos? Agora repare, sobre as carruagens da tua salvação. As nações clamam por ele. E existe, como ele falou aqui, a carruagem da salvação, que vai pelas nações. O Senhor disse: ajunta-te a essa carruagem. Não era para Filipe somente se ajuntar à carruagem do etíope. Era um chamado e um convite para todos nós nos ajuntarmos à carruagem da salvação. Ele disse: ide, portanto, a todas as nações e pregai o Evangelho. Mas qual o Evangelho? Sim, os homens deturparam, sim, existem muitos falsos que estão a dar mau nome, eles serão expostos. Existem aqueles que estão aí buscar poderes ocultos para poderem atrair a si mesmo a multidão, mas isso já era previsto. Basta ler ainda em Atos 8, Filipe, o mágico, que pensou que tendo o Espírito Santo ele podia fazer o que sempre teve no coração dele, ser reconhecido pelos homens. Familiar essa mensagem? É familiar esses dizeres? É familiar aquilo que você ouve diariamente, aquilo que você está a ouvir, a necessidade de ser reconhecido? Isso sempre esteve lá. Mas graças a Deus que isso começa a ser destapado como uma das mentiras que Satanás tem lançado. É uma série de mensagens que eu tenho pregado ao longo dos anos. Eu já comi. Quando Eva recebeu o fruto de Satanás para ela comer, ela viu com os seus olhos. Há muitas coisas que foram lançadas aos olhos dos homens, encantamento, e faz dessas coisas serem vistas como boas a serem desejadas. A necessidade de ser reconhecido. Jesus disse: se buscais o reconhecimento dos homens, não poderás crer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa série eu já comi, muito impactante. Porque a pergunta é: o que é que você comeu? Quais das mentiras do diabo você tem sido alimentado? Número 1, falamos aqui, a intimidação. 2, o reconhecimento dos homens. A intimidação de que você não vai viver, a intimidação de que você não vai ser. E que pele por pele todo homem dá para poupar a sua própria vida. Não se poupe mais. Confie no Senhor. Talvez para ti seja um exemplo fútil, mas como Deus cuida de nós é interessante no exemplo que eu dei.
de que buscando a face dele, sentado o dia todo, o Senhor que cuidava do meu espírito, me disse, está na hora de cuidar do teu corpo. Levanta-te e vai comer uma refeição. Interessante que Deus falou com Elias, quando ele estava debaixo de intimidação. Levanta-te e come. Elias comeu e bebeu, mas adormeceu. Não tinha forças para ir além. E nessa manhã eu quero falar para aqueles que foram enfraquecidos. Você tem muitas das vezes notado que os teus inimigos são os homens, o teu inimigo é a tua esposa, o teu inimigo é o teu marido, o teu inimigo é claro, porque a Bíblia diz, aonde tiver o tesouro do homem, ali estará o seu coração. Essas coisas que a gente valoriza, então a gente começa a acreditar que é dali a fonte dos nossos problemas. Nós começamos até a ver crianças, elas acreditarem que o meu pai não me ama, crianças de 5, 7 anos, que a minha mãe não me ama. Na realidade é o espírito de Jezabel que vem intimidando o coração das pessoas, vem ferindo o coração deles para tornar essas pessoas narcisistas, para torná-las então enfraquecidas. Então, doutrinas de demônios tornam-se uma realidade no pensamento, falsas imaginações, uma realidade no pensamento das pessoas. Eu vi um vídeo de uma mãe que levou a sua filha para ser liberta. A mãe disse, eu vim vestida dessa maneira. E eu não me importo, sinceramente, a única coisa que me importa é ver a minha filha liberta. Mas aquela filha cheia de ira, mas uma manifestação de ira tão violenta, porque Satanás incutiu na mente dela de que ela era rejeitada, que ela não era amada. E então tornou-se um poço de ira. Primeiro, Satanás coloca uma semente. Essa semente, quando morre, ela dá seu fruto. Qual é o fruto que você tem dado daquilo que você comeu? Comendo mentiras, você não se firma na verdade. Jeremias disse, achando as tuas palavras, logo as comi. Seja diligente ao ouvir essa mensagem e ir indagar, estudar. Tire tempo, Senhor, o que o teu servo falou. Vai, analisa as escrituras. A palavra é como um espelho, onde você verá aquilo que está refletido lá. Lemos aqui no livro de Salmos 68, o que é que ele disse? Manifesta o que já fizestes. Agora eu quero ser diligente a estudar aquilo que ele fez. Como Cristo me amou. Como Cristo me amou. Queridos irmãos, aí a sensação de sermos intitulados como merecedores nos faz ser também negligentes na gratidão. E nos tornarmos ingratos porque nós acreditávamos, qual é o problema? Nós merecíamos isso. Como assim nós merecíamos? Eu merecia o castigo. Eu merecia o castigo, mas não foi isso que eu recebi. Então muitas das vezes nós estávamos à espera de ser castigados. Lembra daquela história daquela mulher que estava com a multidão a acusá-la por causa do adultério? Imaginando ela de joelhos, não conseguia olhar para Jesus, nem para ninguém, à espera que a primeira pedra lhe tocasse. Porque Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ela tinha a expectativa de que ia se cumprir a lei. Ela estava à espera da pedra. Já deu conta quando ela começa a ouvir o som de cada pedra a bater no chão? Puc, puc. Será que ela perguntou, será que eles falharam? Será que eles falharam no alvo? Porque ela era o alvo da ira deles. Mas eu fui o alvo do amor dele. Eu fui o alvo da compreensão dele. Eu quero te falar nessa manhã. Há poder na ressurreição de Jesus Cristo para você vencer toda a intimidação. Toda a necessidade de reconhecimento. Dizem que quando nós nos focamos em resolver problemas dos outros, 75% dos nossos problemas desaparecem. Parece que é realmente essa a intenção de Satanás de nos ocupar de tal modo que a gente perde a nossa vida. Eu vi uma reportagem de um jovem que foi baleado e ele morreu. E minutos depois dele morrer, ele começa a rir. Muitos vão dizer, não, é isso, essas superstições. Porém, uma coisa é clara, de como um demônio se apoderou daquele corpo para o levar à morte. E depois riu. Assim Satanás tem te ocupado com pensamentos para que você não se firme na verdade. Porque a ideia do diabo é que você seja um como ele. Um diabolos. Alguém que não se firme na verdade. Queridos irmãos, a forma de eu me firmar na verdade foi olhar para o amor dele, número 1. Mas eu deixei de olhar para o amor dele à medida que transbordou. Deixei de olhar sobre o amor dele por mim. E comecei a ver
no transbordo desse amor, o amor dele pelas nações. Quem irá por nós? Muitas das vezes nas minhas missões eu me dedico simplesmente a ir interceder. Eu lembro-me que de 2007 a 2011 foram os anos que eu me dediquei à cidade de Lubango, simplesmente a interceder por ela. Lisboa, 2008 a 2018, foram anos que eu nunca preguei em Lisboa. Simplesmente anos que me dediquei a interceder por essa nação. Quando você não ama um povo, você não tem legitimidade para ministrar para esse povo. Entenda isso. Uma das formas de Satanás paralisar missões é fazer pessoas serem focadas em si mesmas, como narcisistas. Então eles, amando-se a si mesmos, a Bíblia diz, tornam-se o seu ventre torna-se o seu próprio Deus. Eles falam do amor próprio. Então eles não conseguem ver o amor de Deus pelas nações. Por essa razão nós nos abandonamos. Mas nessa manhã, a minha mensagem é que a porta da prisão está aberta e a chave é o amor que Deus tem por ti. Porque quando você entende o amor de Deus, Ele liberta de todo o medo. O medo de você lutar para garantir que você não morre. O teu chamado é para morrer. O teu chamado é para morrer para o eu. Eu dizia para os mais jovens, eu prego o Evangelho para que você viva com o Senhor. Vocês acham que eu não quero morrer? Não quero ir para Cristo? Eu não quero viver 500 anos na Terra? Eu prego para que eu possa fazer a vontade dEle. Mas depois de cumprir a vontade dEle, Senhor, leva-me aonde eu quero estar. A morte será só esse elevador que vai me levar para onde eu quero estar. Então, nessa manhã eu queria simplesmente te deixar com essa mensagem. Não perca mais tempo. Dedique-se na tua juventude a servir o teu Deus. Agora, manifesta, Deus, o que já realizaste por nós. Quando eu olho para Cristo, Cristo é a semente de Deus. É a nossa mensagem, mas é a semente de Deus. Vou repetir. Cristo é a nossa mensagem, mas é a semente de Deus. Então Deus semeou nos nossos corações a sua divindade, para que fôssemos participantes da sua natureza. Fôssemos filhos, fôssemos eleitos, fôssemos aceitos. Porém, o medo e a intimidação, elas combatem contra essa eleição em Cristo, para que o teu coração se ocupe dessas coisas negativas e você deixe de ter gozo no meio da tribulação. Então muitos buscam o reino dos céus para que o Senhor lhe abra portas de uma casa, portas na vida, portas na terra, portas em empregos. Por mais que você ore a Deus para isso, você não passa dos gentios, se esse for o teu foco. Mas quando nós entendemos Cristo, a prisão se abre. Quando nós entendemos Cristo, essa é a chave para que nós possamos abrir portas à nossa frente. Então, queridos irmãos, o plano pertence ao homem, a resposta vem do Senhor. Mas nessa manhã eu me alegro por ser útil na mão do Senhor para poder te trazer essa mensagem. Ele decide os confins da terra. A minha oração é, Senhor, que eu possa me desprender de todo o jugo que me impede de te servir. Possa me desprender de todo o jugo que me impede de ir. Hoje, me encontro na cidade de Lisboa, onde eu venho pregar o Evangelho, venho interceder por essa nação. De madrugada eu dormia, mas o meu espírito agitado no Senhor, porque o Senhor falava comigo. Porque o Espírito testifica sobre os nossos espíritos, que somos dele. Nós já somos dele, mas também testifica que ele também morreu por eles, para que nós pudéssemos ir e pregar o Evangelho. Agora, o que nós precisamos não é de pregadores, o que nós precisamos é de filhos, o que nós precisamos não é de mensageiros, o que nós precisamos é de justos, o que nós precisamos não é de paroleiros, o que nós precisamos é de homens e mulheres convictos em quem a palavra se fez carne. Homens que manifestam a justiça de Deus. O reino, ele move-se não por meras palavras, mas pela manifestação da vida de Deus em nós. E é exatamente isso que Satanás combate. Satanás, já reparaste que ele não te combate de ouvir a mensagem? Já reparaste que Satanás não te combate de ir à igreja? O combate é para que você não tire tempo para buscar o reino. A Bíblia diz o reino está em nós. E como é que ele faz isso? Ele traz distrações. Senhor Deus, nessa manhã nós oramos pelo pão, nós oramos pela comida.
Eu não aceito orar isso. Nós oramos pela roupa. Eu não aceito me trair a mim mesmo. Eu não orei. O ímpio não ora por essas coisas. Ele tem. O pássaro não ora. Se vocês conseguem ouvir o som dos pássaros. Você sabia por que os pássaros cantam antes do sol raiar? Porque a frequência musical dos pássaros desperta as plantas. E as plantas, ao abrirem, elas recebem o sol, que produz fotossíntese, clorofila, produz a cor e as alimenta. Na sua mestria, Deus cuidou das plantas providenciando um pássaro que te alegra na manhã. E você não vai entender. Quer dizer, é por isso que o ímpio não nos respeita. Você ora por comida. É mais do que isso. O reino é acima disso. Por isso eu te convido a buscar nessa manhã ao Senhor. Enche-me com o espírito de ressurreição. O meu coração se alegra de poder ser participante em dois sentidos. Da ressurreição e também de... Isso pode te assustar. Mas o meu coração se alegra de saber que existem conselhos para tentar paralisar. Porque quando eu era paralítico não havia nenhum conselho. Mas hoje que sou uma testemunha em Cristo, esses conselhos deliberam para tentar me paralisar como testemunha da ressurreição que Lázaro foi. Nessa manhã eu me alegro, porque o próprio diabo testifica que eu já não sou dele. Se ele me persegue é porque eu não sou dele. Se ele se ira com as minhas saídas em obediência ao Senhor, é porque eu não sou dele. Se ele se ira pela chegar às nações e interceder pelas nações, é porque ele teme que muitos não serão mais dele, que o tempo dele está prestes a terminar em muitas vidas. Porque nós trazemos a chave que abre essas prisões. A nossa mensagem é anunciar. Esse Cristo em nós foi a chave que nos tirou da prisão. A mesma que vai tirar nações dessas prisões. A prisão do medo, queridos irmãos. Nós nos recusamos nos nossos dias que Satanás tenha o seu domínio enquanto nós estamos aqui. Nós nos recusamos. Você precisa de entender, Deus deu apóstolos, profetas e pastores, mestres e evangelistas com esse objetivo, de edificar os santos, para que Satanás não reinasse mais por meio da mentira, por meio do pecado, por meio da intimidação, não reinasse mais neles. Mas a consciência do sangue nos liberta da consciência das obras mortas. A consciência do sangue nos liberta da consciência do medo da morte. Há uns anos atrás, na cidade de Londres, um polícia me disse, se continuares a pregar, vou ser obrigado a te prender. Eu disse, se o Senhor me prender, eu vou continuar a pregar lá dentro. Não querendo desafiar a tua autoridade, mas não posso me calar. Porque nós viemos libertar homens dessas prisões. E havia um grupo de jovens, quando nós pregávamos o Evangelho, por isso é que ele fez isso. Quando nós pregávamos o Evangelho nessa cidade, esses jovens levantaram-se da porta das discotecas para virem ter conosco, para tentar intimidar. E um jovem, lembra-me, com um grupo de meninas, ele olhou e disse, se disseres mais uma palavra, eu vou te dar um soco. E eu olhei para ele com amor, lhe ignorei e continuei. Ignorei ele e o demônio que está nele. E olhei para o Senhor e continuei a pregar. E ele continuou a intimidar. E com meus olhos virei para ele e disse, se o fizeres, saberás porque que está escrito, não toquem nos meus ungidos, não faças mal aos meus profetas. Vocês têm que ver as cheerleaders, a claque atrás dele, a dizer, dá então um soco. Mas ele não conseguia mover o braço dele. Ele foi paralisado pela palavra na minha boca. Ele literalmente não conseguia mover, ele ficou estático, paralisado. Nós continuamos a pregar o Evangelho. Depois disso, o polícia veio e nos intimidou. Mas depois disso, o polícia olhou para mim e me perguntou, mas você é louco? A Bíblia diz, nós nos fizemos loucos por causa do Evangelho. Não fanáticos. Mas o amor de Cristo nos constrange. Nós temos lutas, temos problemas, temos situações. Muitas delas causadas por causa da perseguição da palavra em nós. Mas saiba, essas lutas que eu tenho não é por causa de mim. Essas lutas que eu tenho é para que a palavra não chegue a ti. É porque o diabo teme que essa palavra liberte a tua vida. E assim como essas prisões abertas, essa palavra se torna também uma realidade
Porque ele disse, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Muitos hoje, em função da minha mensagem, vencerão o medo. Eles se levantarão altos contra a intimidação. Muitos se levantarão e se tornarão ombros de gigantes nos quais nações se colocarão sobre esses ombros. E eles olharão com firmeza contra o pecado, porque eles sabem o que Cristo fez por eles. E o que é que Cristo fez por mim? Número 1, ele me amou. Número 2, eu sou como Jesus. Eu não sou só como Jesus no sentido de que eu não vou para o inferno. Eu sou como Jesus até ao ponto de eu dar a minha vida para que outros possam se levantar. Eu sou como Jesus. Você é chamado a ser como Jesus. O que é que te intimida? O que é que te intimida? Quem é aquele que te intimida? É só um mentiroso. A Bíblia diz que Satanás sabe que o seu tempo é curto. Então está escrito, e as nações dirão, é esse que intimidava as nações. Mas por causa do amor do Senhor, nós já vemos quem é ele. Aquele que não se firmou na verdade. Uma das características críticas de Satanás, quando ele tentou Jesus para que Jesus não fosse para a cruz. Você precisa de entender que Satanás não matou Jesus. O medo de Satanás era que Jesus morresse. Então Satanás tentou levar Jesus ao pecado para que então Jesus, contaminado e transgredindo, não pudesse ser o autor da salvação, dessa eterna salvação. Agora, ele tentou fazer Jesus pecar. Quando ele não conseguiu, então ele partiu para a intimidação. Partiu para a calúnia. Partiu para a difamação. E diz a Bíblia que assim fez Jezabel, matando todos os profetas. E que somente comiam à mesa de Jezabel aqueles que se prostraram diante dela. Só na mesa de Jezabel havia comida. Agora pergunto, qual é a comida que Jezabel lhes dava? Daí a importância dessa mensagem. Eu já comi. Muitos comem à mesa de Jezabel a invenção de males, a difamação. Subornados para serem falsas testemunhas, inventam males sobre quem lhes fez bem. Um pastor na Nigéria recebeu uma chamada e era um membro da sua igreja a dizer, pastor, eu fui preso. E o pastor disse, por quê? Aonde é que estás? Então o pastor chegou à esquadra e perguntou ao chefe da esquadra, é possível lhe deixar ir embora? Porque os filhos dele não terão nada para comer logo à noite. Ele disse, não temos como fazer isso. Ele disse, ok, senhor polícia, se não é possível, que eu tome o lugar dele e ele possa ir, porque os filhos dele precisam de comer. E o polícia olhou para ele, mas que tipo de pastor és tu? E disse, os dois podem ir embora. Anos mais tarde perguntaram por esse homem, cadê o pastor, aquele irmão? Ele disse, ele abandonou a igreja, porque disse que nessa igreja não tinha muita unção. O problema é que muitos abandonaram a unção que lhes libertou, por causa da intimidação do diabo. O diabo te intimida que você não vai viver o que Deus tem para ti. O diabo intimida-te, te fazendo acreditar que isso é uma perca de tempo. Mas eu ouço o testemunho do Espírito em mim. Ensina-lhes tudo o que eu te ensinei. Ensina-lhes tudo o que eu te ensinei. Porque aquele ensino me libertou do medo da morte. Aquele ensino me tornou um homem firme. Onde eu sento no banco de um avião e vou por nações, cumprindo-se uma visão que eu tive na minha infância. E essa visão era de eu de pé numa fila para entrar num avião e um homem puxava por mim e me dizia, esse não é o teu lugar. Eu ia como um passageiro e foi-me dito, esse não é o teu lugar. Talvez como um turista. E foi-me dito, esse não é o teu lugar. E apontaram para um avião com múltiplas cores. No meu engano, eu pensei que fosse para eu ser piloto, então eu desejei ser piloto toda a minha vida. O meu desejo era tão ardente que quando eu dei conta que eu não iria conseguir, pelas vias normais, ser piloto, então fui me inscrever na Força Aérea. Quando eu dei conta que na Força Aérea ia ficar 10 anos, 2 de formação, 8 a servir, eu olhei, eu sabia que não era aquilo que Deus estava a falar comigo. Então eu disse, mas voar eu tenho que voar. Então me inscrevi como paracomando. Quando o desejo arde no teu coração, faz coisas loucas. Por isso nós nos tornamos loucos por causa do Evangelho. Mas o Evangelho é aquilo que nós estamos a falar. Do poder da ressurreição que tem que tocar na tua vida. Que está disponível hoje para ti. Um dia o Senhor me disse, dá-me o teu sonho.
E era o único sonho que eu tinha. E quando eu entreguei o meu único sonho, parece que agora já não tenho mais o objetivo ou propósito de vida. Não tema. Entregue a tua vida na mão dele. Entregue o teu sonho. Ele vai te dar a interpretação. Ele vai te mostrar o porquê que ele te chamou. Ele vai te mostrar o porquê que você tem que abrir mão. Ele vai te mostrar, inclusive, o porquê que Satanás te mentiu com as mentiras que você carrega. A ira que você carrega. O desdém que você às vezes carrega. Que é um sentimento de que não posso sofrer sozinho. Outros também têm que sofrer da maneira que me fizeram sentir. Deixa eu te fazer entender isso. Quando eu entreguei o meu sonho nas mãos do Senhor, o Senhor me disse, nunca te chamei para ser piloto, mas era por causa do ministério, as nações que eu te enviava. Eu se calhar viajo tanto quanto... Há dias me perguntaram, a tripulação do avião me perguntou, também é colega, de tanto que eu vou de um lado para o outro. O outro me perguntou, como é que eu não ia me lembrar de ti, se estamos sempre juntos no avião? Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus poderosamente possa transformar a tua vida. Que as correntes de inferioridade, que são as mentiras que Satanás te dá de comer, a intimidação, a preocupação excessiva. Eu aprendi na obediência ao amor a Deus. Eu aprendi a confiar no amor do Senhor, a ir, sem provisão, crendo que quando eu fosse as portas se abririam. Porque eu nunca trabalhei para a minha salvação. Eu não trabalhei para ser liberto. A provisão veio. Jeová Jireh significa que Deus proverá. Mas quando ele disse em Gênesis 22 que Deus proverá, nós vimos a providência do Senhor. Era no Cordeiro. Então, Deus proverá, queridos irmãos, não é comida, não é bebida. Ele providenciou o Filho. Ele providenciou a sua justiça. Ele me transferiu a justiça para que você também fosse justo. Então, quando eu lembro-me daquele sonho, a visão que eu tive do meu colega, cuja mulher não queria mais nada ter a ver com ele, eu me lembro também de como a igreja, nos dias de hoje, não quer nada a ver com o seu noivo. E o Senhor falou comigo isso. E o Senhor falava comigo naquele momento que os sofrimentos dele era da sua noiva que ele despreza. Da sua noiva que se ocupa de muitas coisas. E a sua noiva que não acredita estar distraída. Mas que nessa manhã o amor de Deus inunda o teu coração. Inunda a sala onde você se encontra. E que quando você for dormir, ecoe. E nessa manhã eu digo só uma coisa. Deus amaldiçoa todo descanso que é para fugir do Senhor. Eu falo para pastores, para homens chamados a pregar o Evangelho, homens a sustentar o braço do pastor, que as portas se fechem, aquelas que você estava a tentar abrir para fugir do Senhor, mas que se abra diante de ti as portas aonde o Senhor te chama para você ir e se ajuntar a essa carruagem. Vocês sabem que eu vos amo, por essa razão eu vim, porque o amor dele me constrange. O que vais fazer com essa mensagem? Pai Santo, nessa manhã eu oro que o dom do teu Espírito se manifeste na vida daqueles que me ouvem. E aquilo que tu me disseste, Senhor, eu transfiro para eles. Quando numa visão me mostraste o anjo da salvação e me disseste, a partir de hoje, para onde fores, esse anjo se manifestará, ele andará contigo. Me mostraste o anjo do poder e o anjo da autoridade. E me mostraste o anjo chamado ministro das finanças. E que me mostraste, Senhor, Miguel, a guerrear para que a tua palavra se cumprisse e as orações fossem ouvidas. Eu oro que isso se manifeste sobre cada um deles, sobre as suas famílias, sobre os seus ministérios, e aqueles que estão em correntes, as correntes caiam. Os que estão debaixo de intimidação, a intimidação desapareça.
os que foram presos na mentira da inferioridade, da rejeição, o teu amor resplandeça no coração deles. E que essa palavra ecoe para todos os dias da sua vida, inclusive na eternidade. E que a eternidade, Senhor, seja repleta dos frutos de homens e mulheres que vêm em contato com essa mensagem. Onde muitos que estão na droga, muitos que estão possuídos, inclusive de espíritos de inferioridade, espíritos de ira, ao ouvirem a minha mensagem, se fará luz, se quebrará o encantamento nas suas vidas. E que eles possam ouvir aquilo que o Espírito fala, a mensagem do reino. Que diligentemente eles busquem a mensagem do reino. No nome de Jesus, Senhor, sela com poder e autoridade, confirma essa mensagem. Revela-lhes em sonhos e visões a tua palavra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus, eu sou o servo do Senhor e eu sirvo a Deus te servindo a ti. Que você possa se inspirar nessa mensagem. Mas essa mensagem não foi para te pregar algo que você não sabia, mas foi para acender uma chama que às vezes deixamos apagar. Levante-se, coma e beba. Coma da palavra, medite na palavra, beba do Espírito de Deus. Até que transborde. Até que transborde. Até que transborde. Ajunta-te a essa carruagem. A carruagem é a carruagem da salvação, que se manifesta pelas nações. E o Senhor pergunta, quem irá por nós? Isso é um convite para todos nós. É um convite para técnicos, é um convite para pregadores, é um convite para evangelistas, para pastores, cuidadores de crianças. No nome de Jesus. Amém e amém. Paz.